Brusque. Está confirmado, então, Chapecoense e Figueirense na decisão do estadual. Vai ser a 25ª decisão do time alvinegro, a primeira contra a Chapecoense, portanto, uma final inédita dia 8 de abril. Falta definir o quê? O local da partida. No Scarpelli, no jogo do confronto dos opostos, Figueirense enfrentou o Hercílio Luz e venceu, e agora está na finalíssima do estadual. O torcedor começou feliz, porque todo mundo esperava um jogo bom, aberto, cheio de lances. Mas a realidade foi essa aí, um desânimo só. Muitas vezes até revolta. Dentro de campo estava custando para sair alguma coisa. No primeiro tempo, só esse lance pro Figueira. Vai pintar o passe por baixo, passou na frente do Jorge Henrique, olha, chegou, chutou, defendeu! E esse pro Hercílio Luz. Mais nada. A coisa mais bonita, mais fofa, mais interessante era esse neném. E esse torcedorzinho. Mas aí veio o segundo tempo. E adivinha? Pouca coisa mudou. Quando o Figueira chegou bem, o Lucas Alves fez uma defesaça. Olha o Figueirense chegando, bola tocada no canto, foi o goleiro e tirou! O Enan também perdeu uma chance de cabeça. O dedo aí estava bem mais atrativo. Até que no finzinho do jogo, o gol enfim saiu. Depois do cruzamento do Cedron, Ferrarez marcou o único gol do jogo. Para alegria da pequenininha, para tristeza do torcedor do Hercílio, que segue na luta contra o rebaixamento. Temos o Concórdia em casa agora, fazer o dever de casa e depois lá contra o Criciúma tentar buscar mais um resultado para que nos livre aí desse descenso. Não foi um jogo cheio de lances e com muitas chances de gols, mas 1-0 já foi fazendo, mas eu acho que a gente tem que dar o parabéns para esse grupo, cara, que desde o início está lutando, está brigando sempre, dando o máximo dentro de campo, é por isso que a gente está na final. E se prepara, torcedor, porque na próxima quarta tem uma prévia do que vai ser essa final. O Figueira enfrenta a Chapecoense na Arena Condá para manter viva a chance de trazer o jogo decisivo do Orlando Scarpelli. Procurar descansar e já pensar na final, independente de onde ela seja, ou aqui ou lá. Festa do torcedor alvinegro, então, na final do Catarinense. Vamos dar uma olhada aqui na tabela, a classificação do estadual. Chapecoense 37 pontos, Figueirense 33, 4 pontos de distância entre um e outro. Os dois se enfrentam quarta-feira, transmissão ao vivo para todo o estado aqui na NSC TV, a prévia da final. Figueirense tentando reverter essa vantagem. Vamos ver, daqui a pouco a gente repercute isso com o Rodrigo Faraco. Vamos ver primeiro como é que foi o jogo da Chapecoense, empatou com o Brusque. E o Jandrei tomou os primeiros gols no campeonato. Acabou sofrendo os gols, o goleirão da Chape que estava zerado nesse estadual, não havia tomado gols. Ele cometeu esse pênalti aí em cima do jogador do Brusque. E aí o gol do Brusque marcado pelo Jean Dias na cobrança de penalidade. O Cleiton de cabeça ampliou, 2-0. Mas na segunda etapa a Chapecoense foi em busca do resultado, do empate e conseguiu deixar tudo igual. Primeiro, um golaço do Neném. 301 jogos com a camisa da Chape, o jogador que mais vestiu a camisa do clube, está aí fazendo um. E o gol de empate saiu também de pênalti, toque na mão do jogador do Brusque. E aí o Guilherme deixou tudo igual, 2-2. Líder Chapecoense mantém essa sequência, né, de invencibilidade. Rodrigo Faraco já está aqui conosco. Tudo bem, Alisson? A gente falava do Figueirense, Rodrigo, já jogou a toalha, né? Pela declaração ontem do Milton Cruz na entrevista coletiva, está focando na decisão, inclusive vai poupar alguns atletas nesse compromisso quarta-feira. Quando foi perguntado ontem na coletiva sobre o assunto, sobre ainda correr nessas duas últimas partidas para buscar a vaga, para buscar a decisão em casa, o Milton Cruz disse que vai jogar, vai usar o tempo para recuperar jogadores, que essa é a prioridade do Figueirense neste momento. E quando ele diz isso, então ele está abrindo mão de disputar nessas duas últimas partidas a decisão no estádio Orlando Scarpelli. Figueirense e Chapecoense fizeram por merecer, né, Alisson? São os dois, a gente viu ele na pontuação,
Joinville. Figueirense 9 pontos à frente do Joinville, que hoje é o terceiro colocado do campeonato. Então não há o que discutir em relação à decisão do Campeonato Catarinense. E quem chega melhor nessa final, mesmo faltando ainda 2 rodadas, né? Mas a gente sabe que os técnicos agora nessa reta final vão poupar os atletas. Eu acho que um assunto tem a ver com o outro, né? Chega melhor a Chapecoense, que não tem assim tantos problemas no departamento médico. Teve seus problemas também durante a competição, mas o Figueirense chegou a este momento decisivo do campeonato com muitos jogadores fora, administrando jogadores no departamento médico, tentando correr contra o tempo para ver se esses jogadores que são importantes, como o Maicon Leite, que foi vetado ontem pelo departamento médico, como o Kleberson, zagueiro, que também está fora por uma condição de lesão. Então, esses jogadores importantes, o Figueirense vai conseguir trazer para a grande final, recuperá-los para a grande final. Então, a Chapecoense chega mais inteira, joga a final em casa, já era favorita antes do campeonato começar, segue com o favoritismo. Fraco, prazer inenarrável. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Até a próxima. Decisão que coloca frente a frente os últimos vencedores, né? Das últimas 4 edições, 2 para cada lado. Vamos ver como é que foi o jogo do Avaí. Enfrentou o Tubarão fora de casa e venceu o Peixe, o Avaí, de virada. A gente começa pelo gol do Leão, marcado pelo Getúlio. Tá aí de cabeça debaixo de muita chuva. E diria um velho amigo nosso, né? Que na chuva, com água, o habitat é do peixe. E aí o peixe, no segundo tempo, conseguiu a virada. David Batista, batendo o pênalti ali, fez o primeiro do Tubarão. E aí, o empate do Índio. Índio deixando, então, fazendo a virada, né? A vitória do Tubarão, 2-1 para cima do Avaí. Avaí que caiu para a 4ª colocação, perdeu justamente a posição para o Peixe, que agora é o 4º colocado. Após a partida, foi anunciada a saída do garoto Matheus Barbosa. O volante do Tubarão, que foi um dos destaques desse estadual, será emprestado ao Avaí até o final do ano. Hoje, ele faz os exames médicos no estádio da Ressacada, vai reforçar o Avaí, portanto, na sequência do ano, também no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que foi o jogo do Joinville? Joinville jogou fora de casa, lá no oeste do estado, e venceu o Concórdia, que se afundou ainda mais, né? E foi um golaço. Depois da troca de passes, o Maílson acertou o ângulo, colocou onde a Coruja dorme. Segue na lanterna o Galo do Oeste, o Concórdia flertando, né, com a segundona. E agora o Joinville é o 3º colocado na tabela de classificação. Quem deu adeus ao fantasma da queda foi o Criciúma. Jogo de quem luta contra o rebaixamento tem lances fantásticos. Oferecimento Mustela Putórios Furo, o furão. O Kellington simplesmente caiu sozinho com a bola no primeiro minuto de jogo. Mas até que Criciúma e Inter de Lages foi bem movimentado. Um cara impediu o Tigre de marcar no primeiro tempo. E não foi o David Rambo. O goleirão com nome de personagem de cinema não trabalhou muito. Mas sim o assistente Henrique Ribeiro. Ele levantou a bandeira no gol do Fábio Ferreira de cabeça. E também no gol do Sandro. 2 impedimentos bem marcados. Aí todo mundo esperava que o Fabiano da Silva ia levantar a bandeira nesse lance. Só que isso não aconteceu e o Luizinho abriu o placar para o Leão Baio. Coração aí. Tava com medo, né? Mais uma vez o torcedor estava brabo com o time e mais uma vez as coisas mudaram no segundo tempo. De novo teve uma participação especial do Coringa Tricolor. Andrew entrou na virada de tempo, dessa vez como meio-campo. Mais uma posição nova para o currículo do cara. Eu boto ele de lateral, ele joga. Boto ele na extrema, ele joga. Boto de meio, ele joga. Boto segundo volante, ele joga. Depois de toda a pressão do Tigre, saiu o gol do Andrew. No alto de seu 1,72 m, ele marcou de cabeça. Empolgados com o empate, a virada saiu 1 minuto depois, nesse chutaço do Elvis. Aí ele quase ficou sem roupa, mas conseguiu comemorar com a galera. A derrota deixa o Inter de Lages cada vez mais desesperado nessa luta contra o rebaixamento. E finalmente essa preocupação não afeta mais o Criciúma. Comemoração? É até vergonha nós falar em comemoração. Não comemoramos nada. É vergonhoso nós estar numa situação dessa. Abraço aí, galera, eu tava lá. Falar meio baixo. Colorado! Vamos falar meio baixinho aqui que estamos na torcida do Criciúma, né? Vai ter que ficar meio quietinho aqui. Eu tava lá. Eu tava lá! Eu tava lá na vitória do Tigre contra o Leão Baio! Tigre! Viva Tigre! Eu estava lá. Figueirense. E Ercílio!
Figueirense Ercílio, eu tava lá, tamo na final. Figueirense Ercílio Luz, eu tava lá, pode vir Chapé. Direto aqui do Augusto Bauer no empate, 2-2, Brusque e Chapecoense. Jean Pirola e Joey Clã. Eu tava lá. Nós tava lá, Avaí Tubarão. 2-0. Na vitória do Tubarão, 2-1 no Avaí. Eu tava lá! Isso aqui! Tubarão e Avaí! Valeu, galera. Obrigado pelos vídeos enviados aqui para a produção do Globo Esporte. GE que agora fala de Campeonato Carioca. O Fluminense foi campeão. Levantou a Taça Rio. Bateu o Botafogo na decisão lá no Maracanã. Pedro fez o primeiro.